Cremos no dever de todo o cristão de ser submisso a Deus e obedecer por fé e amor à sua palavra, bem como ser fiel aos seus ministérios, não abandonando as suas congregações, contribuindo com bens e talentos para a manutenção da obra do Senhor, e se submeter e obedecer aos seus líderes ministeriais e pastores locais, aceitando os seus conselhos, exortações, correção e disciplina. O cristão deve ainda ser submisso às autoridades nacionais constituídas e legislação, excepto quando esta seja contrária à palavra de Deus. Cremos no dever de todo o cristão de ser submisso a Deus e obedecer por fé e amor à sua palavra, bem como ser fiel aos seus ministérios, não abandonando as suas congregações. Conforme Tiago 4,7 que diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. E em Tiago 2,18-20 nos diz: mas dirá alguém, tu tens fé, e eu tenho as obras, mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Mas, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem as obras é morta? E em 1 João 5, 2 e 3 nos diz: nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos, porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. E em Atos, capítulo 5, versículo 32 diz: e nós somos testemunhas acerca destas palavras, nós e também o Espírito Santo, que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Finalmente, em Hebreus 10, 25 diz: não deixando a nossa congregação como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Por isso, o crente que vive pulando de igreja em igreja e de ministério em ministério em busca de bênçãos e vitórias peca contra Deus, pois não serve a Deus com um amor não interesseiro por aquilo que Deus é, mas apenas por aquilo que Ele faz. Para além disso, acaba por não firmar nem ser submisso a nenhum ministério. O novo convertido que está recebendo o discipulado, e até mesmo aquele que já se batizou, precisa de receber alimento do seu próprio pastor, no seu ministério, sendo assíduo nos cultos e não andar visitando igrejas nessa fase e sem a direção de Deus, especialmente se as tais não possuem a mesma doutrina, isto é, a mesma regra de fé e prática, pois Deus não é Deus de confusão. Sabemos ainda que existem cristãos que, por serem imaturos espiritualmente ou meninos na fé, mais facilmente são levados pelos convites dos falsos profetas, dos hereges e rebeldes divisores das seitas pseudo-cristãs e igrejas liberais e mundanas, as quais anulam ou distorcem as principais doutrinas do cristianismo. E muitos destes crentes novatos se vendem a troco de uma promessa de salário, casa, carro ou cargo ministerial. Outros saem a troco de tolerância a certos pecados e facilidades para viver uma vida cristã menos santificada, os quais cegamente abandonam os seus ministérios, onde Deus tinha um chamado para as suas vidas. Para cúmulo de tudo, muitos até saem dos seus ministérios e igrejas às escondidas e mudam de igreja sem sequer dar a cara e comunicar a sua decisão aos seus pastores num claro ato de covardia. E a Bíblia nos informa acerca dos tais em Apocalipse 21, 8. Mas quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos que se prostituem, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Ora, a palavra grega traduzida aqui por tímidos poderá também ser corretamente traduzida por temerosos ou covardes. O crente que se batiza assume um compromisso de fidelidade com o seu ministério, por isso não deverá abandonar a sua própria congregação em dias de culto, nem para visitar outras igrejas, especialmente se ele já desempenha alguma função ou tarefa na igreja. Só deverá ser permitida a não comparência por motivo justificado, como motivo de cansaço físico, doença e por causa do seu emprego. Pode ainda ser autorizada esta não comparência no culto no caso da função desempenhada por aquela pessoa na igreja estar garantida por outra e por ter sido devidamente comunicado a seus superiores ministeriais ou ao pastor da igreja. Cremos que o crente deve contribuir com bens e talentos para a manutenção e funcionamento da obra do Senhor. E a forma que Deus nos ordenou para que houvesse esse mantimento foi através dos dízimos e das ofertas voluntárias, conforme Malaquias 3, do 7 ao 12, que diz: desde os dias dos vossos pais vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai-vos para mim
e eu me tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais, e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas, com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, sim, toda esta nação. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para a recolherdes. E por causa de vós repreenderei o devorador, e ele não destruirá os frutos da vossa terra. E a vossa vida no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos, e todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. A santa e infalível Palavra de Deus declara que o cristão que não é dizimista fiel e ofertante na casa do Senhor é um desviado, que está debaixo de maldição e rouba a Deus. E em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9 e 10 diz: Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Então, se os roubadores e ladrões não entram no reino dos céus, logo os tais também não podem ir a batismo, nem participar da Santa Ceia nesta terra, conforme Mateus 6,10, parte B, que diz: Seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. A pessoa que tem algum talento ou dom, que pode ser útil para a obra do Senhor, também não deve enterrá-lo, nem deixar de o usar, mas deve estar sempre pronto a colocá-lo em ação, sempre que para tal seja solicitado por seus pastores e dirigentes. Seja esse dom para louvar, tocar instrumentos, pregar, orar, limpar a igreja, recepcionar os visitantes, contabilidade, área administrativa, bricolagem, visitação ou outros. Pois se ele o tem, foi Deus quem lhe o deu e deve ser usado para a sua glória. Pois assim diz em Romanos 11:36, porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. E em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 14 diz: Não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Finalmente, em Mateus 25, do 13 ao 30 diz: Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua capacidade. E ausentou-se logo para longe. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos negociou com eles, e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebera 2 granjeou também outros 2. Mas o que recebera 1 foi e cavou na terra, e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois veio o senhor daqueles servos e fez contas com eles. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos, e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que granjeei com eles. E o seu senhor lhe disse: Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, e eis que com eles granjeei outros 2 talentos. Disse-lhe o seu senhor: Bem está, bom e fiel servo. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. Mas chegando também o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te, que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste. E atemorizado escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o seu senhor disse-lhe: Mau e negligente servo, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei. Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse receberia o meu com os juros. Tirai-lhe, pois, o talento, e dai-o ao que tem os 10 talentos, porque a qualquer que tiver será dado, e terá em abundância. Mas ao que não tiver, até o que tem ser-lhe-á tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Cremos que o cristão deve se submeter e obedecer aos seus líderes ministeriais e pastores locais, aceitando os seus conselhos, exortações, correção e disciplina,
sem murmurações nem contendas, conforme Êxodo 22:28, que diz: A Deus não amaldiçoarás, e o príncipe dentro do teu povo não maldirás. E em Filipenses 2:14 diz: Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas. E em 1 Tessalonicenses 5:12 e 13 diz: E rogamo-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós, e que presidem sobre vós no Senhor, e vos admoestam, e os tenhais em grande estima e amor, por causa da sua obra, tende paz entre vós. Em 1 Timóteo 5:17 e 18 diz: Os presbíteros que governam bem sejam estimados por dignos de duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. Porque diz a Escritura: Não ligarás a boca ao boi que debulha, e digno é o obreiro do seu salário. Em Hebreus 13:7 e 17 diz: Lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Obedecei aos vossos pastores, e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas como aqueles que hão dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. E em 1 Samuel 15:22 e 23 diz: Porém Samuel disse: Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça à palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Por isso, o crente que se levanta contra o seu pastor e contra o seu ministério caluniando e contendendo, tal crente não passa de um rebelde e feiticeiro. E diz acerca dos tais em Apocalipse 22:15, mas ficarão de fora os cães e os feiticeiros, e os que se prostituem, e os homicidas, e os idólatras, e qualquer que ama e cometa mentira. Por causa disto, quando alguém for disciplinado por seus pastores, por ter pecado contra Deus e contra a sã doutrina bíblica, não murmure, nem saia falando mal do seu ministério, mas seja submisso e suporte o tempo do seu castigo e separação, pois diz em Apocalipse 13:19 que Deus repreende e castiga a todo aquele a quem ama. Infelizmente, alguns servos e servas de Deus não são humildes para assumir as suas próprias falhas e delitos, e quando são disciplinados por eles, não cumprem o tempo da sua disciplina, e escolhendo o caminho mais fácil, que é fugir às suas responsabilidades, logo mudam de ministério, entrando noutras igrejas menos rigorosas que os recebem em comunhão, como se nada tivesse acontecido, sendo que este tipo de ação não deixa de ser claramente um ato de rebelião. Só não aceita a correção e a disciplina a ovelha forte e gorda, diz Ezequiel 34:16, que é claramente o crente orgulhoso e soberbo, o qual é soberbo demais para ser corrigido, mas aos tais manda o Senhor que devemos açoitá-los com a vara da correção e do juízo, conforme Hebreus 12, do 5 ao 8, que diz: E já vos esqueceste da exortação que argumenta convosco como filhos? Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaies quando por ele fores repreendido, porque o Senhor corrige o que ama, e açoita a qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Queremos que o cristão deve ainda ser submisso às autoridades nacionais constituídas e legislação, excepto quando esta seja contrária à palavra de Deus, conforme Romanos 13, do 1 ao 7, que diz: Toda a alma esteja sujeita às potestades superiores, porque não há potestade que não venha de Deus, e as potestades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à potestade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. Porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer à potestade? Faz o bem e terás louvor dela, porque ela é ministro de Deus para o teu bem. Mas se fizeres o mal, teme, pois não traz de balda a espada, porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz o mal. Portanto, é necessário que lhe estejais sujeitos, não somente pelo castigo, mas também pela consciência. Por esta razão, também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo sempre a isto mesmo. Portanto, dai a cada um o que deveis. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem temor, temor. A quem honra, honra. E em Isaías 10, 1 e 2 diz: Ai dos que decretam leis injustas, e dos escrivães que prescrevem a opressão, para desviarem os pobres do seu direito, e para arrebatarem o direito dos aflitos do meu povo,
para despojarem as viúvas e roubarem os órfãos. Muitas leis injustas têm saído pelas nações, como por exemplo, o consumo de drogas era punido com prisão, hoje não é mais. O adultério era crime, hoje não é mais. Antes só havia casamento entre pessoas de sexos opostos, hoje existe casamento homossexual. Antes os que vivessem amigados não tinham quaisquer direitos pela lei face aos legitimamente casados, mas hoje lhes dão regalias idênticas ou superiores aos casados, dizendo que os tais têm estatuto de união de facto. Antigamente o contrato de casamento era válido para toda a vida. Hoje em alguns países pode-se casar por contratos válidos por 2 anos, podendo ser renováveis. Antes no Brasil e muitos outros países não existia lei que aprovasse o divórcio. Hoje até existe o tal divórcio na hora. A eutanásia era crime de homicídio. Hoje isso é até incentivado em alguns países. O uso de dispositivos químicos abortivos como a pílula contraceptiva davam pena de prisão efetiva para as mulheres nos Estados Unidos da América. Mas hoje até o próprio aborto foi legalizado. E em relação à nossa atitude face a tais leis contrárias à palavra de Deus, nos diz Pedro em Atos 5:29. Porém, respondendo Pedro e os apóstolos disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens.